Hello, how are you doing? O meu nome é Loí e eu sou professora de inglês como língua estrangeira desde a época das cavernas. Se é que naquela época eles usassem o inglês como língua estrangeira ou como segunda língua. Enfim, o que eu quero dizer para você é que eu tenho uma experiência suficiente para desenferrujar as suas cordas vocais. E sabe o que eu descobri nesse tempo todo? Primeiro, que o que trava é que se ensina o inglês ao contrário. Começa-se pelo bendito do verbo to be e nunca se sai dele. Mas o verbo to be é um verbo que ele complica o que é muito descomplicado. Então já vamos começar por aí. Vamos pular o verbo to be. Isso é condição sine qua non para nós aprendermos o que é básico. Segundo, não existem turmas de inglês do mesmo nível. Bom, eu pelo menos nunca tive. E olha que faz tempo mesmo que eu dou aula. E eu nunca conheci nenhum professor que tivesse tido. E sinceramente, se esse professor existiu, ô professor de sorte. Então, qual que é a nossa proposta aqui? As nossas aulas vão ser suficientemente fáceis para aqueles iniciantes, mas ao mesmo tempo nós vamos ter aulas desafiantes para aqueles que estão em níveis mais avançados. E sim, as nossas aulas vão ser em português. Ô pessoa, eu falo inglês fluentemente, tá? Quem tem que aprimorar o uso da língua é você. Eu vou ter que passar as informações o mais claro possível e para isso o melhor é falando português. Então, se você fizer os exercícios em casa com capricho, tá de bom tamanho. Nós não precisamos perder tempo aqui. Até porque você pode assistir esse vídeo, centilhões de vezes. Terceiro ponto. Os bebês aprendem a falar frases inteiras, pedaços por pedaços. Então, iniciantes, se preparem. Ao invés de aprender verbos, colocação de verbos, põe Szinho aqui, Xzinho lá. Vocês vão aprender frases inteiras e repetir essas frases vez após vez. Tipo papagaio mesmo, sabe? E não, eu não vou te acompanhar nisso. Você vai ter que fazer isso sozinho, em casa. Tipo, do it by yourself. Não é bonitinho? Do it by yourself. Faça você mesmo. Se você já conhece os linking sounds, parabéns. Se você não conhece, eu vou te dar um gostinho do que eles são agora. Olhe para essa frase. Eu estou pronta. Isso aqui é um O. Para a festa. É normal você falar assim? Eu estou pronta para a festa. Não, você não fala assim. Você fala, tô pronta para a festa. É ou não é? Tô pronta para a festa. Quantas palavras você linkou aqui? Agora imagine uma pessoa nativa de inglês dizendo, eu vou tomar um banho. A frase vai ficar, I'm going to take a shower. Você acha que a pessoa vai dizer,
com essa calma toda, I am going to take a shower. Obviamente que não. Vai sair, I'm gonna take a shower. Tudo bem. Se você falar I'm going to take a shower, a pessoa vai entender. Mas se um nativo estiver falando com um outro nativo e você prestando atenção, você não vai entender. Por isso que é importante você treinar o teu ouvido. Porque quando você estiver assistindo um filme, você vai ouvir I'm gonna take a shower. E se você estiver numa região como o Tri-State Region, o máximo que você vai ouvir é gonna take a shower. Ok? So, é importante nós treinarmos esse tipo de situação. Ok? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção são as diferenças que existem entre o português e o inglês. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas em português, a maioria das nossas palavras, elas terminam em vogais, ok? Por exemplo, pensa bem, cadeira, mesa, livro. A própria palavra vogal, embora termine em vogal com L, você não pronuncia vogal, você pronuncia vogal. Sol, sal. A gente troca o L por um U, certo? Em inglês acontece o contrário. As palavras normalmente terminam com uma consoante. E se essas consoantes não são bem pronunciadas, elas podem mudar o sentido da palavra. Quer ver? Só um tempinho aí. Eu vou colocar aqui can, mas eu vou colocar can aqui não no sentido do verbo poder, é lata mesmo. Vou colocar camera, que se corta tudo pela metade, fica cam. Boné, cap. E gato, cat, cat. A única coisa que mudou nessas 4 palavras foi a consoante final. Mas se eu não pronunciar elas direitinho, eu não vou saber que palavras foram pronunciadas. Perceberam? E assim, eu peguei aqui 4 palavras no acaso. Mas muitas dessas palavras acontecem com muitas palavras. Ó, olhe para minha boca. Can, cam, cap, cap. Perceberam? E isso sem falar que, como falantes do português, a gente tem aquela tendência de colocar uma vogal imaginária onde não existe, né? Então a gente fala cap, cat. E aí a gente acaba literalmente transformando 8 em 80. Vamos ver? Olha só. É claro que o Y aqui precisa ser pronunciado. Mas a forma da gente dizer ei não pronuncia direito o T, a gente acaba dizendo eight. O que em muitos locais já se confunde com o eight. Ok? Se o nosso T aqui soar um pouquinho mais forte, já é 80. Então nós precisamos falar bem as consoantes. E isso depende de nós colocarmos a língua no lugar certo. Nós vamos aprender também produzir sons que não existem na nossa língua.
é o caso do famoso TH. O que tem no nosso famoso TH? Normalmente, nós trocamos por o F ou por T. Só que, primeiro, existem dois sons diferentes de TH. E segundo, o T e o F existem com os mesmos sons, praticamente, que o português. Então, se eu trocar o TH do 3 por F, eu vou ter uma outra palavra, free, livre. Se eu trocar por T, eu vou ter outra palavra, árvore. Se eu lembrar que aqui é plural, eu consigo formar uma frase, 3 free trees. 3 free trees. São coisas que são necessárias para nós podermos ter uma boa comunicação. Isso não significa que, se por exemplo, como aconteceu uma certa vez que eu ouvi um americano falando português e ele chegou numa banca, numa certa praia pedindo água de cocô. Obviamente que deu para entender que o que ele queria era uma água de coco e não de cocô. Mas se a gente puder falar de uma maneira que dê para representar-se melhor, né? Quanto mais interessante, mais prático, quanto mais real forem as nossas palavras, melhor. Porque você já pensou se o vendedor lá da banca tivesse realmente uma aguinha de cocô para oferecer? Enfim, essas sonorizações nós temos que aprender. Não sei se você, só para título de exemplo, em português nós temos 5 vogais, mas nós produzimos 9 sons, ok? Nós temos o A, E, I, O, U, que são 7. E daí nós temos 2 sons nasais, e ON, ok? Em inglês, juntando as vogais simples e as lidas como ditongos, nós temos 20 sons. Para aprender a pronunciá-las, nós vamos ter que aprender os símbolos de fonética internacional, que é o famoso IPA. Pegar outra cor aqui. International Phonetic Alphabet. O que é isso? São símbolos que foram dados para todos os sons que existem em todas as línguas, porque assim fica mais fácil de você saber como produzir cada som. É claro que foi a linguística que estabeleceu isso, a fonética estudando os sons. Para isso a gente vai usar o trapézio de fonética. Isso aqui seria uma imagem da nossa boca, a posição da nossa língua e a abertura dos nossos lábios. Nós vamos precisar aprender a usar esses trapézios, aprender os símbolos de fonética, enfim. Nós vamos ter que subir a nossa escada de inglês, step by step. Are you ready? Then come with me.